Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Que possamos estar com o nosso coração e a nossa mente preparada para estarmos juntos, ouvindo e aprendendo mais da palavra de Deus. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos adorar, cantando: Vem, esta é a hora da adoração. Possamos estar realmente preparados com o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos mais da palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós tivemos que manter aí as janelas um pouco fechadas e as portas aqui atrás também, porque teve um ataque aqui desses bichinhos aqui, dos siriris aqui dentro aqui. Então a gente fechou por conta disso, que eles são atraídos pela luz. Aqui estava lotado aqui em cima no templo. Tanto é que se você for ali atrás, tem um monte, só toma cuidado
caso você não seja levado aí por algum deles. Se os irmãos sentirem aí um pouco abafado, dá uma ligada aí no ventilador, que se abrir aí as janelas muito aí, é capaz deles voltarem aqui dentro. Muito bem, irmãos, graças a Deus, mais um domingo, mais uma semana que nós podemos estar aqui juntos para louvarmos e bendizermos o nome do nosso grandioso Deus. Quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Esse capítulo ele é intitulado como a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ver aqui do versículo 20 até o verso 26. João 17, do 20 até o 26. Diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos e irmãs, nós temos aprendido em nossos grupos de discipulado e crescimento. Nós entramos agora numa parte onde nós estamos falando sobre relacionamentos. A importância realmente de nos relacionarmos com Deus e também uns com os outros. E a grande questão é justamente viver em comunidade. E nessa oração que Jesus faz, ele ora principalmente pela unidade do seu povo. Viver em comunidade, irmãos, foi a intenção original de Deus para a humanidade. Quando Adão estava ali no jardim do Éden, Deus percebeu uma necessidade. Não é bom que o homem esteja só. Então, como expressão desse relacionamento que nós aprendemos ali que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vemos que este conceito de relacionamento sempre esteve presente ali na criação. Porém, com a entrada ali do pecado no mundo, os relacionamentos foram afetados. Os relacionamentos entre nós e Deus, quebrou-se ali a intimidade, a comunhão, e também de uns para com os outros. No entanto, Deus, na sua providência ali, ele restaurou essa relação enviando o seu Filho Jesus. E quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, nós podemos perceber exatamente isso, a relação que ele criou ali com os seus discípulos. E depois ele queria que os seus discípulos também mantivessem essa relação na vida da igreja. E a igreja primitiva, então, nos é apresentada como uma expressão autêntica de uma comunidade ali amorosa, generosa, que por conta disso, então, passa a atrair as pessoas para o seu convívio. Quando nós vamos ali para o livro de Atos, no capítulo 2, onde nós temos a descrição ali da igreja primitiva, diz claramente que eles sempre estavam juntos, perseverando na doutrina, na palavra, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles estavam ali caindo na graça do povo. E o Senhor, então, estava acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, havia algo diferente naquela comunidade.
Havia algo que atraía as pessoas para aquela comunidade. No entanto, sabemos que com o tempo, esse conceito de igreja como família, ele foi perdendo essa característica. E a igreja passou a ser vista muito mais como uma instituição religiosa. Então ela perdeu essa natureza orgânica e tornou-se uma instituição religiosa e social. Ou seja, um local onde as pessoas se reúnem para estar juntos e compartilhar momentos juntos. Porém, a verdadeira expressão de ser igreja não é isso. Ser igreja não é simplesmente vir aqui, sentar nesses bancos e estarmos juntos para louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nosso Deus e ouvirmos a sua palavra. Ser igreja, irmãos, é muito mais do que isso. Ser igreja, ela se dá na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que crê se torna filho de Deus. E como filho, como filha, você faz parte da família de Deus. E o Espírito Santo, então, que passa a habitar no coração desses que creem, capacita cada uma dessas pessoas que fazem parte dessa comunidade, para que juntos possam contribuir para o crescimento do reino de Deus e a edificação de uns aos outros. Então, na comunidade que nós podemos dizer dos remidos e salvos em Jesus, é que nós crescemos. Crescemos na nossa intimidade com Deus, podemos desenvolver relacionamentos verdadeiros e viver, é claro, como discípulos de Jesus, usando esses dons, usando essas capacidades que Deus nos deu para não somente a edificação da igreja, mas para a expansão do seu reino. Então, estar em comunidade e viver em comunidade, irmãos, é o propósito original de Deus para o seu povo, como essa manifestação e da sua glória no mundo. Nós lemos aqui na oração de Jesus, quando ele diz aqui, olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Quando nós expressamos, irmãos, o verdadeiro amor de Deus, que devemos ter uns pelos outros, nós manifestamos a glória de Deus em nossas vidas, não somente na nossa individualidade, mas também na nossa coletividade, ou seja, como igreja, como corpo. E aqueles que veem isso se sentem então atraídos. Eu quero fazer parte disso, eu quero estar no meio disso. E aí então Deus traz as pessoas para que venham, recebam a palavra, se convertam e também continuem juntamente conosco, construindo a igreja de Jesus, para que assim a gente possa viver essa unidade do Espírito Santo no amor de Deus, conhecendo verdadeiramente o Filho de Deus que nos conduz ao Pai. Isso sim é ser igreja, é estar unidos em Cristo, com um único propósito, o propósito de glorificar o nosso grandioso Deus e fazer o nome dele conhecido em toda a face da terra. Vamos orar? Ó Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por mais uma semana e mais um domingo, ó Deus, em que nós podemos estar aqui reunidos, juntos, no teu santo nome, para declararmos, ó Deus, toda a tua grandeza e majestade. E para, ó Deus, estarmos aqui reconhecendo que o Senhor é o único Deus, digno de todo louvor, de toda glória e toda adoração. E como, ó Deus, nesta oração que Jesus fez, pela unidade do seu povo, para que a glória do Senhor, ó Deus, se manifeste e o Senhor, então, ó Pai, seja conhecido, ó Deus, entre nós, no meio de nós e na comunidade aonde nós estamos, para que, ó Pai, as vidas sejam impactadas pelo poder do Senhor, que se manifesta na vida de cada um que crê em Jesus e se torna parte, então, desta família
deste corpo do seu povo. Por isso nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome. Ó Deus, nós entregamos neste momento nosso coração e as nossas vidas diante do teu altar, reconhecendo, ó Deus, que somos servos do Senhor e temos o privilégio, ó Deus, de estarmos aqui, tendo toda a liberdade para cultuá-lo e para exaltá-lo. Recebe, ó Pai, todo o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E que nós estejamos com os nossos corações abertos e ouvidos atentos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a falar conosco, principalmente através da Tua palavra que será ministrada aqui nesta noite. E nesta noite também, ó Deus, nós celebramos, ó Pai, através da ceia do Senhor, na simbologia do pão e do suco de uva, o sacrifício que Cristo fez naquela cruz, para que, ó Pai, essa comunhão com o Senhor, ela, ó Deus, fosse restaurada, e, ó Pai, nós possamos viver agora também em comunhão uns com os outros. A aliança eterna, ó Pai, que o Senhor tem conosco e que devemos ter, ó Deus, uns com os outros, expressando, ó Pai, o Teu amor, ó Deus, expressando a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu perdão que nos foi dado, ó Pai, através da vida do Teu Filho Jesus. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Boa noite mais uma vez, irmãos. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos continuar adorando o nosso Deus. Como é bom realmente pertencer a essa família de Deus, a esse corpo de Cristo, né? Temos que ser gratos ao Senhor Jesus por isso. E é isso que nós vamos cantar agora. Aqui diante de Ti, Senhor, eu tenho tanto para Te agradecer, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pelas nossas vidas. Amém? Tanto por mim.
Continuando agradecendo a Deus, os irmãos podem trazer à frente os dízimos e as ofertas. Façam isso de coração. Amém? Que possamos realmente adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Amém? Adora ao Senhor Jesus esta noite, que realmente Ele venha ministrar nas nossas vidas, no nosso coração. Espírito
adorar, Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer, Deus, por todas as bênçãos derramadas por ti sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu nos criou, tu nos formaste, Pai, desde o ventre ali da nossa mãe, Senhor. Tu já nos conheceste, Senhor Jesus. Deus, que a cada dia possamos, ó Pai, estar sempre aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, para estar, Pai, realmente ministrando o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Que tudo que fizer aqui essa noite, Senhor, possa ser tão somente para honra e glória do Teu nome, para Te adorar, para Te exaltar, Pai, declarar a esse Deus que é tão maravilhoso, tão grandioso nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Deus, que Tu um dia nos deste o Seu único Filho, Senhor, para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados e nos dar, Pai, a vida eterna, Senhor. Obrigada, Deus, por isso. E essa noite também estaremos ministrando, Senhor, aqui, Senhor, a Santa Ceia do Senhor, Jesus. Pai, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E quero te pedir também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos estar sempre, Pai, buscando a Tua vontade, Senhor. Pai, possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Senhor Jesus. Usa, Deus, a cada dia as nossas vidas, ó Pai, como instrumentos, ó Pai, para estar ministrando da Tua palavra, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo e te peço que o Senhor receba essa noite o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos. Certa feita, Jesus se dirigiu a uma cidade em que geralmente um judeu jamais passaria. Mas ele foi ali porque ele tinha um propósito: encontrar uma pessoa. E ele encontrou essa pessoa ali no poço, uma mulher. Nós a conhecemos como mulher samaritana, não sabemos nem o nome dela, mas Jesus sabia. Jesus sabia quem ela era. E ele viu a necessidade que ela tinha. Ela não tinha uma vida, aos olhos da sociedade, moralmente falando, muito boa. Portanto, ela só ia tirar água no momento em que provavelmente ninguém iria, para que ninguém pudesse perturbá-la. Mas Jesus estava ali. E naquela conversa, Jesus se manifestou pela primeira vez, declarando-se o Messias, aquele que veio para trazer a salvação. E ele então mostrou àquela mulher que a verdadeira água que ela precisava não era daquele poço, mas era a água da vida, a água que preenche verdadeiramente o nosso coração. E assim como aquela mulher, todos nós temos necessidades, todos nós temos lutas, todos nós temos desafios em nossa vida. E é nesse momento que Jesus se apresenta. É nesse momento que Jesus vem e diz assim: eu sei quem você é. Eu te conheço. Ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Ele sabe exatamente quais são as lutas que nós enfrentamos. E Ele veio trazer primeiramente, é claro, a salvação de nossas almas. E em consequência disso, os benefícios que nós temos ao aceitarmos essa salvação em nossas vidas. O perdão dos nossos pecados, a paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias e nem do momento, e a certeza plena de que, independente da situação que estejamos vivendo, nós temos a presença do Senhor conosco. Antes de nós passarmos para o nosso momento da ceia, nós vamos orar. Eu tenho certeza que você tem algo para apresentar diante de Deus. Então coloque isso no altar do Senhor, tendo a plena certeza de que o Senhor, segundo a sua vontade, o seu propósito, Ele está agindo, Ele estará intervindo e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível.
Talvez a maneira de Deus fazer não seja a maneira como nós às vezes queremos, mas nós aceitamos, porque a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então coloque diante de Deus a sua necessidade, seja pela sua vida ou pela vida de alguém. Tendo isso no seu coração, Jesus ele te oferece aquilo que realmente pode preencher a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, Senhor, e louvamos o teu nome, porque, ó Deus, a tua presença manifesta, ó Pai, em nossas vidas, é o que nos sustenta a cada dia. O Senhor, ó Deus, na tua misericórdia, estende as tuas mãos. Como diz a tua palavra, o Senhor se lembra de que somos pó, mas ainda assim o Senhor estende as tuas mãos. O Senhor se inclina para ouvir as nossas orações, o nosso clamor, diante das necessidades que temos, ó Deus, e diante das lutas e desafios que nós enfrentamos. E neste momento, ó Pai, a tua igreja, o teu povo está aqui, ó Pai, colocando diante do Senhor as suas necessidades. E o Senhor conhece cada coração. O Senhor, ó Deus, é aquele que esquadrinha, ou seja, o Senhor sabe o que há, ó Deus, no mais oculto do nosso ser. Por isso, em nome de Jesus, estende agora as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida do teu povo e da tua igreja, e manifesta, ó Pai, o teu poder. Que a unção do teu Espírito Santo, ó Pai, seja sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, aqueles que têm pedido diante do Senhor, ó Pai, sabedoria e discernimento, diante de decisões que precisam ser tomadas, que o Senhor possa, ó Deus, conceder a eles, ó Pai, aquilo que eles têm buscado diante do Senhor. Aqueles que têm passado, ó Deus, por períodos de enfermidade, que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Deus, curando, restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja entrando com a tua providência, ó Pai, sobre aquele lar, ó Deus, sobre aquela família que necessita, ó Deus, deste toque especial do Senhor. O marido que ora pela sua esposa, a esposa que ora pelo marido, os pais que oram pelos seus filhos, os filhos que oram pelos seus pais. O Senhor conhece a cada um e sabe da necessidade. Por isso eu peço em nome de Jesus, ó Deus, a intervenção do Senhor, para que o teu propósito, ó Pai, se manifeste na vida de cada um e o teu nome seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, possam te conhecer e possam reconhecer, ó Pai, que é o Senhor, ó Deus, quem faz a obra, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem transforma, é o Senhor, ó Deus, quem traz a verdadeira libertação. Por isso, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, estende tuas mãos e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pai, nós reconhecemos as nossas limitações, as muitas vezes em que nós falhamos, porque nos deixamos ser levados, ó Deus, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelas circunstâncias, ó Deus, adversas que a vida nos traz. Mas o Senhor está sempre ali presente, estendendo as tuas mãos, para, ó Deus, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes, ó Pai, nos corrigindo e disciplinando, para que voltemos a esse caminho. Por isso, ó Deus, estende as tuas mãos em nome de Jesus. Isso é o que eu te peço e já te agradeço, diante, ó Pai, da manifestação do teu poder sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja e de cada um que está colocando diante do Senhor a sua necessidade neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Nós vamos passar agora para o nosso momento da ceia. Quero convidar aqui à frente aqueles que vão nos auxiliar aí na distribuição dos elementos. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você então é convidado para participar conosco desta celebração em que nós fazemos em memória da morte de Jesus.
Você que já reconheceu Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você que publicamente já declarou a sua fé descendo as águas do batismo, você então é convidado a, neste momento, participar conosco desta celebração da aliança que Deus fez conosco em seu Filho Jesus. Coloque-se de pé, você que estará participando da ceia neste momento. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você vai estar recebendo os elementos e depois todos juntos vamos tomar e comer em memória da morte de Jesus.
Todos receberam os elementos para que juntos possamos celebrar em memória da morte de Jesus. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, a tua palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, ó Deus, sofreu no seu próprio corpo pelos nossos pecados. Ele foi, ó Deus, chicoteado, espancado, cuspido e zombado, sem merecer, ó Deus, mas simplesmente por amor. Recebendo, ó Deus, todo o castigo que nos era merecido. Por isso nós te agradecemos e te louvamos e bendizemos o teu nome por isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Ó Deus, Cristo Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E hoje nós podemos receber, ó Deus, este perdão sobre as nossas vidas, por causa do que Ele fez naquela cruz, derramando do seu sangue. O sangue, ó Deus, que foi aprazível diante do Senhor, foi aceito como único e suficiente sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter, ó Deus, a paz em nosso coração, mas antes, para que nós pudéssemos ter a paz com o Senhor e sermos justificados dos nossos pecados. E assim, ó Deus, receber a alegria da salvação que o Senhor nos deu. Por isso nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto as crianças estão saindo, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós temos aqui meditado e refletido sobre a vida e o ministério de Jesus, olhando para o Evangelho de Marcos. E temos caminhado aqui para a última semana de Jesus. Enquanto ele está ali caminhando para cumprir com o propósito para o qual ele veio aqui sobre a terra. Marcos capítulo 12. Hoje nós vamos falar aqui e meditar sobre o verso 13 até o verso 17. O tema de nossa mensagem é uma cilada para Jesus.
Vamos aprender aqui como que Jesus lidou com as artimanhas que os inimigos estavam levantando ali contra ele. Marcos capítulo 12, a partir do verso 13 diz: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie em inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Irmãos e irmãs, nós sabemos que os líderes judeus estavam procurando a morte de Jesus. Mas eles não apenas precisavam colocar ali o povo contra ele, mas eles também tinham que convencer ali os romanos também a executá-lo. E essa passagem que nós estamos lendo aqui, nos trata aqui de algumas armadilhas colocadas ali para Jesus, pelo Sinédrio, que era o conselho ali judaico daquela época. E ao fazer isso aqui, os governantes de Israel revelaram vários pecados que eles já vinham ali revelando ao longo do tempo: ódio, orgulho, bajulação, decepção e, é claro, acima de tudo, a hipocrisia que eles tinham. Nós vimos que depois que Jesus contou aqui a chamada parábola dos lavradores maus, o que nós consideramos na mensagem anterior, as autoridades religiosas de Jerusalém começaram então a intensificar ali a pressão sobre Jesus. Então, diante de uma rápida sucessão, nós temos aqui alguns partidos diferentes que vieram a ele com perguntas. E a primeira delegação que nós temos aqui desses partidos é uma delegação formada por fariseus e herodianos. E depois nós vamos ver ali também alguns que eram conhecidos como saduceus. E finalmente depois um escriba. Irmãos, estes esforços, ou pelo menos esse primeiro deles aqui, tinha a exata intenção de levar Jesus à prisão, colocando ele ali diante de um dilema que o entraria então, que o levaria a entrar em conflito, tanto com as pessoas que o tinham em grande estima, como também ali com o governo e também as autoridades religiosas. Vejam vocês que esse Sinédrio, ele tinha aqui, de uma forma brusca, questionado a autoridade de Jesus. Logo que Jesus chegou em Jerusalém, depois ele retornou, ele foi ali e expulsou os mercadores que haviam ali dentro do templo. E logo depois, então, Jesus foi questionado com que autoridade ele estava fazendo isso. Porém, esse ataque que eles haviam feito fracassou. E aí, então, por meio de uma contrapergunta, nós vimos ali que Jesus os tinha silenciado, porque Jesus lhes havia perguntado, afinal de contas, o batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles não souberam como responder, porque também ficaram ali, né, entre a cruz e a espada, como eu disse. Então nós vemos que não somente Jesus o silenciara, mas também contou ali uma parábola, que nós vimos, a parábola dos lavradores maus, onde ele havia ali predito tanto a condenação como a destruição dessas pessoas. E assim então, mais do que nunca, eles ficaram ainda mais determinados a matá-lo,
mas eles temiam por conta do povo. Quando nós voltamos aqui no verso 12, diz aqui, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola, então, desistindo, retiraram-se. Visto que eles não haviam conseguido levar Jesus ali à prisão, então eles mudam a sua estratégia para tentar pegar Jesus. Ao invés de acusá-lo diretamente, eles começam aqui a elogiá-lo. Nós vemos que eles tinham, na verdade, a intenção de desacreditar Jesus ali aos olhos do povo, ou pelo menos diante de uma grande parte daquela multidão, e quem sabe assim, conseguir algum motivo pelo qual eles pudessem acusá-lo e finalmente condená-lo à morte. Então vejam vocês que, ao invés de criticá-lo por suas ações passadas, como a que ele havia feito ali em relação à purificação do templo, eles agora vão tentar pegá-lo nas palavras que ele mesmo dizia. Os fariseus se associaram aqui com os herodianos, com quem eles até concordavam politicamente por causa das vantagens que eles recebiam ali, embora eles discordassem da prática deles. Mas eles tentaram novamente apanhar Jesus num deslize. E como nós temos visto, não é a primeira vez que eles fazem isso, que eles tentam ali argumentar contra Jesus. No capítulo 3, versículo 6, diz aqui, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Quando você vai para o capítulo 8, no versículo 15, diz aqui, preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quando você vai aqui para Mateus, capítulo 22, que fala também, acho que não me engano, dessa narrativa, lá no versículo 16, diz aqui, ó, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, embora fossem dois partidos que não concordassem entre si, pelas práticas que tinham, porém eles se uniram neste momento para tentar destruir Jesus. E esses líderes então tinham só um propósito: matar Jesus. Esse era o propósito deles. Só que eles precisavam encontrar um modo certo de fazê-lo. Eles não poderiam simplesmente pegar Jesus e matar. Eles tinham que encontrar uma maneira, porque apesar deles terem a autoridade para julgar e condenar Jesus, eles não tinham autoridade para matar Jesus. Eles só poderiam fazer isso se Roma lhes permitisse fazê-lo. Aqui, quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 28 em diante, diz assim, olha, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. Então vejam vocês que eles poderiam julgar, poderiam condenar, mas eles não poderiam matar Jesus se não fosse permitido ali pela autoridade romana. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos da hipocrisia dessas pessoas nessa passagem. E esses aspectos, então, dessa hipocrisia mostram como os religiosos são capazes de fazer alianças enganosas, falar inverdades para obter benefícios pessoais
e fingir que estão buscando a verdade, quando na verdade eles estão apenas manipulando a situação a favor deles. Nós veremos aqui, irmãos, a hipocrisia que esconde as verdadeiras intenções do inimigo. Os fariseus, irmãos, que era um grupo ali religioso da época de Jesus, havia-se vários grupos naquela época, os fariseus eram um deles. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, o fariseu é um grupo religioso que provavelmente a origem remonta ali à época do exílio babilônico, onde eles passaram então a dar mais ênfase à questão da observância da lei, e eles são conhecidos justamente por seguir ali rigidamente a lei e os rituais e interpretá-los, é claro, segundo as tradições que eles tinham. E esses fariseus são os adversários mais acirrados de Jesus. São aqueles que realmente não gostam de Jesus de forma alguma. Como nós vimos, desde o início do seu ministério, eles estavam ali sempre questionando, criticando, zombando e desacreditando de suas palavras e também das suas ações. Esses eram os fariseus. Mas eles se juntaram aqui com os chamados herodianos. Os herodianos eram um grupo político, não era religioso. Era um grupo político que eram ali seguidores de Herodes o Grande. O primeiro Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. E eles então promoviam o regime de Herodes e a sua família, procuravam ali, de certa maneira, manter-se no poder e fortalecer o controle sobre a Judéia, mantendo ali uma relação muito estreita ali com os romanos. Os herodianos, eles eram adeptos da realeza, apoiavam ali a família de Herodes, que tinha recebido o poder de Roma para governar e cobrar impostos. Só que eles estavam ali, irmãos, possivelmente por conta da festa da Páscoa, e também, é claro, porque Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, também estava em Jerusalém por conta da Páscoa. Quando você vai aqui para o Evangelho de João, no capítulo 23... 23 não, perdão, né? Não tem 23. Se tiver aí, irmão, na sua Bíblia, apaga, que isso aí é apócrifo, viu? Capítulo, deixa eu só achar aqui. 20. A gente marca os textos aqui na hora e depois a gente não consegue ver aonde exatamente a gente achou o texto. Mas há um texto aqui no Evangelho de João, onde Jesus está diante de Pilatos, e quando Pilatos soube que Jesus é da Galileia, e sabe que Herodes está ali, em Jerusalém, ele diz, manda lá para Herodes, então Herodes vai julgá-lo, já que é da terra dele. Então ele manda Jesus, então, para Herodes, para que Herodes, então, pudesse ali julgá-lo. Irmãos, o que nós vemos aqui é que as pessoas do mundo, assim como aquelas que professam uma religião vazia e formal, eles não têm nenhuma simpatia uns pelos outros. Eles até não gostam dos princípios uns dos outros, desprezam o caminho que cada um segue. Porém, existe algo em comum que acaba unindo essas pessoas, que é justamente a aversão ao puro evangelho de Cristo Jesus. Por aversão à palavra de Deus, à verdade revelada de Deus, mesmo contrariando os seus princípios, mesmo não gostando da atitude dos outros partidos, eles se unem, eles se levantam porque eles querem derrubar o evangelho de Cristo. Então, quando surge a oportunidade de se oporem ao evangelho, apesar de serem contrários nas suas ideias e conceitos, esses dois grupos então se unem numa aliança para resistir a Cristo. E aí, quando a gente vai aqui para o Salmo de número 2, no versículo 2 diz aqui, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram
contra o Senhor. E da mesma forma, quando esse texto que eu citei, que eu não me lembro agora a referência, onde Pilatos manda Jesus para Herodes, depois Herodes acaba devolvendo Jesus para Pilatos, a palavra diz que eles se uniram entre si. Eles acabaram fazendo uma aliança entre si, cumprindo-se exatamente o que a palavra diz no Salmo de número 2. A primeira coisa que nós vemos aqui, em relação à hipocrisia desses inimigos, é a aliança contra a verdade. No versículo 13 diz claramente: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Irmão, Satanás usa diferentes religiões falsas para se opor à verdade. E ele faz alianças inautênticas com o objetivo justamente de combater a mensagem verdadeira do Evangelho, que leva à transformação do ser humano, não apenas na questão moral e ética, mas principalmente na questão espiritual, o qual está vinculado então justamente com a doutrina de que só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Movimentos religiosos ligados a questões políticas e econômicas tentam implantar essa ideia de ecumenismo. O ecumenismo, irmãos, ele pode ser definido de uma forma mais ampla, é claro, como um movimento que promove a unidade mundial entre todas as religiões através de uma maior cooperação. No entanto, muitas dessas pessoas e organizações que fazem referência ao nome de Jesus Cristo, que às vezes até afirmam que Ele é o Senhor, é o Salvador, muitas delas rejeitam claramente o que a Bíblia fala sobre Jesus. Então, mesmo que eles declarem ali Jesus, mesmo que às vezes eles preguem sobre Jesus, mas a maioria dessas religiões, eles claramente rejeitam o que a Bíblia fala sobre Jesus. Entenda que o cristianismo como religião é encontrado em muitas denominações. Você encontra o cristianismo em muitas denominações. Só que, apesar de parecer cristão, muitas dessas denominações rejeitam várias verdades essenciais do Evangelho de Cristo. Existe uma religião que é considerada cristã, mas que não considera que Jesus é Deus. Coloca Jesus como um homem. Quando nós vamos ali para o profeta Amós, ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a luz não pode se misturar com as trevas. Não há união entre Cristo e Belial. Belial é aquele que é voltado para a maldade. Então nós vemos que depois dessas conspirações para eliminar Jesus, os inimigos então tentam enredar Jesus em suas palavras com seus questionamentos. A palavra aqui, para que o apanhassem, quando diz aqui, para que o apanhassem alguma palavra, ela transmite, irmãos, a ideia de uma armadilha. É como alguém em busca de uma caça. Eles estavam ali caçando Jesus, literalmente. Eles estavam ali armando uma arapuca para que Jesus pudesse cair nessa arapuca. Então nós vemos, irmãos, que infelizmente essa delegação de fariseus e de herodianos pensou que podia pegar Jesus numa cilada com uma pergunta que tivesse uma conotação política e também religiosa. Os fariseus buscam aqui armar uma armadilha para Jesus, fazendo com que ele ali fizesse uma declaração que o colocasse também entre a cruz e a espada, que o colocasse também ali na berlinda, assim como Jesus fizera com eles. Então nós vemos que os fariseus e herodianos, eles não estavam apenas tentando derrubar Jesus,
denegrir a imagem de Jesus. A intenção deles era matar Jesus. É isso que eles queriam fazer. E para isso eles fazem alianças com seus próprios inimigos. E para isso, então, nós vemos que eles manipulam a verdade. No verso 14 diz: chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Irmãos, veja a malícia por trás dessa pergunta. Uma pergunta capciosa. Eles estavam ali tentando enredar Jesus, estavam tentando manipular a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o inimigo não consegue te derrubar num confronto direto, ele vai inventar mentiras a seu respeito. Quando o inimigo não consegue te derrubar no confronto direto, ele levanta mentiras a seu respeito. E se mesmo assim ele não conseguir te atingir, ele vai usar de todos os artifícios para te derrubar. Nós temos um exemplo na Bíblia. Nós temos aqui um servo de Deus, conhecido, creio que de todos. Seu nome é Daniel. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então vejam vocês que no exemplo de Daniel, ele se destaca ali pela sua fidelidade, pela sua sabedoria, pela excelência do serviço que ele fazia, ao ponto de o rei querer colocá-lo sobre todo o reino. Mas isso causa o quê? Inveja, ciúmes. E os seus inimigos, então, tentam de alguma maneira encontrar algo que qual pudesse acusá-lo, porém não conseguem achar. Então o que eles fazem? Nós não vamos conseguir derrubar esse camarada. Nós precisamos encontrar alguma coisa com o qual nós vamos conseguir passar a rasteira nele. E nós só vamos fazer isso na lei do Deus dele. E ali então eles armam uma cilada para Daniel. Então vejam vocês que o inimigo vai tentar te derrubar. Se não no confronto direto, ele vai inventar mentiras a seu respeito. E vai usar de todos os artifícios. Mas desta vez, irmãos, os inimigos de Jesus recorreram à bajulação. Uma manobra para avançar aqui no intuito que eles tinham. A armadilha deles aqui estava camuflada com a lisonja, com o elogio. Mas entendam vocês que apesar de suas palavras bonitas, bem articuladas, por trás escondia-se o veneno de uma serpente, pronto a ser injetado para levar a vítima à morte. Eles chegam para Jesus dizendo assim: olha, mestre. Eles não estavam reconhecendo Jesus como mestre. Estavam apenas bajulando. Olha, mestre, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro.
E que o Senhor não se importa com o que as pessoas vão pensar a respeito do que o Senhor está dizendo. Porque o Senhor não olha a aparência, mas ensina a verdade segundo o caminho de Deus. Então nos diga, é certo a gente pagar tributo para César? Parece uma pergunta muito, vamos dizer assim, inocente. Mas há uma sutileza por trás daquilo ali. Há o veneno da serpente por trás daquelas palavras. Pronta para pegar Jesus. Eles iniciam um diálogo com elogios para tentar encobrir o propósito maldoso da pergunta. Pensando que talvez eles, por terem usado essas palavras aduladoras, pudessem desarmar Jesus completamente. Pudessem ali, havendo dispersado qualquer suspeita que Jesus tivesse dos seus motivos. Vejam vocês que o momento é realmente sombrio. Quando pessoas que só esperam um momento propício para colocar as algemas, eles então incentivam a sua vítima. Sinta-se à vontade, aqui você está entre amigos, pode falar. Você está entre amigos, Jesus, não tem problema, pode falar. Irmãos, por trás das suaves e doces palavras, eles estão prontos a apunhalar Jesus pelas costas. Há um texto em Provérbios que diz o seguinte: as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Cuidado, irmãos, com pessoas que te bajulam. Porque por trás pode esconder ali uma serpente, pronta para injetar o veneno e querer te destruir. Para a gente entender um pouquinho aqui a questão levantada, nós precisamos entender sobre o que é esse tributo aqui do qual eles estão falando. Irmãos, essa passagem se refere a um tributo que era coletado na Judéia pelos procuradores do Império Romano de cada homem adulto. Então, cada homem adulto tinha que pagar ali 1 denário, como uma taxa para o imperador. E essa taxa era paga exatamente direto para o imperador. E a moeda que era utilizada trazia ali a imagem do imperador. Um imperador que se proclamava divino, que afirmava possuir ali a autoridade suprema, não apenas nas questões políticas, mas também espirituais. Então vejam vocês que uma das coisas que também estava por trás é que essa moeda lembrava aos judeus a condição que eles tinham ali de nação subjugada. Talvez isso nos ajude então a compreender o motivo da insatisfação dos judeus que valorizavam a liberdade e a devoção religiosa quando eles pagavam esse tributo. Eu coloquei aqui a foto, irmãos, de uma moeda da época de Jesus, que era o imperador Tibério César Augusto. Só para os irmãos terem uma ideia, esse Augusto aqui, que foi o pai de Tibério, ele foi o primeiro imperador a se declarar Deus. E então ele passou a cunhar as moedas ali com a imagem dele, mostrando o poder que ele tinha sobre as pessoas. E do outro lado da moeda, havia ali uma palavra chamada-se sumo sacerdote. Então Tibério ali era visto não apenas como um imperador, ele era visto como filho do Deus que era o imperador Augusto. Aí você consegue entender por que Jesus vai responder: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque Jesus conhece exatamente o que estava sendo tratado ali. Então essa pergunta feita para Jesus foi um esquema muito bem pensado. Não foi por acaso.
Porque se Jesus respondesse afirmativamente, sim, devemos pagar impostos a César, Jesus então estaria se indispondo ali com muitos judeus devotos e patrióticos. E provavelmente a maioria das pessoas que o apoiavam não o apoiariam mais. Mas ao mesmo tempo, se a resposta de Jesus fosse negativa, dizendo, não, nós não precisamos pagar imposto a César, então ele se exporia a uma acusação de rebelião contra o governo romano. Eles poderiam acusar Jesus, olha, Jesus, esse homem, ele está falando que a gente não precisa pagar imposto a César. E eles fizeram isso quando levaram Jesus diante de Pilatos. Eles disseram, esse Jesus está se rebelando contra o império, ele está dizendo que a gente não precisa pagar o imposto. No entanto, Jesus, sabendo disso, ele vai então trazer a verdade exposta e explicada. Versículo 15 diz, Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia. Irmãos, hipócrita é aquele que põe uma máscara e se finge ser o que não é. Esse é um hipócrita. Jesus, sabendo da hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Jesus está dizendo, por que vocês estão tentando a mim? E ele diz, trazei-me um denário. Denário era a moeda de um dia de trabalho, para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie? E de quem é esta inscrição? Então eles responderam, de César. Então esses inimigos, pensando haver pego Jesus nas suas artimanhas, com sua sinceridade fingida, manipulando a verdade, eles então aguardam a resposta de Jesus. Como eu disse, eles estavam tentando desacreditar Jesus publicamente, forçando ali a um dilema inevitável, que o levasse então a ser preso e consequentemente à morte. Se ele respondesse afirmativamente, seria tido como um rebelde contra o império. Mas se ele respondesse negativamente, as pessoas já não o veriam mais como o Messias. Irmãos, a questão para os fariseus e herodianos é que eles se esqueceram, ou talvez nem mesmo crescem, que Jesus sabia exatamente o que estava no coração deles. Jesus conhece o que está no interior de cada pessoa. Quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 2, dos versos 23 em diante, diz aqui, olha, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está sendo sincero ou quando a gente está mentindo. Então, o que nós vemos aqui, Jesus sabia da malícia desses homens. Jesus sabia da falta de escrúpulos e a disposição deles fazerem qualquer coisa, não importando o quão corrupta fosse, só para conseguir os seus objetivos. E especificamente, Jesus sabia da hipocrisia desses homens. Irmãos, a ação desses homens era diabólica, vinda direta de Satanás. Mas aqui Jesus nos traz uma lição importante na resposta que ele vai dar. Quando nós vamos para a carta aos Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E quando você vai para 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 em diante, diz aqui: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Jesus, irmãos, que conhecia a hipocrisia desses homens, respondeu de uma maneira que ele não apenas evitou o perigo do dilema que eles estavam tentando levar a Jesus, como também ele devolveu aos seus questionadores a responsabilidade da afirmação. Jesus, ele ensina claramente que o pagamento de impostos a um governo secular é uma obrigação pelos serviços que estes prestam. Então, a autoridade civil, ela não é uma expressão sagrada, porque não existe mais uma sociedade sacralizada desde a época da teocracia de Israel. Algo que só vai acontecer quando Jesus vier no seu reinado completo. Porém, os governos seculares, eles oferecem benefícios aos seus cidadãos: paz, segurança, proteção, infraestrutura, estradas, rede de transportes. Então, irmãos, é correto e justo que quem se beneficia desses serviços tem que pagar os impostos para que esses serviços sejam financiados. E Jesus reconheceu a necessidade de pagar imposto para apoiar o governo, porque é uma instituição estabelecida por Deus, como nós lemos aqui na palavra, para a proteção e o bem-estar da humanidade. Como cidadão, nós somos sujeitos às leis criadas pelos governos. Mas, pastor, e quando essa lei, ela vem de encontro à nossa fé? E quando essa lei, ela vem de encontro à nossa prática de vida cristã, ainda assim eu devo continuar obedecendo? Irmãos, a única situação em que é legítimo desobedecer ao governo é quando ele comanda algo contrário à lei de Deus ou nos obriga a obedecer a algo que Deus proíbe. Lá no livro de Atos, Atos capítulo 5, no versículo 25 em diante, diz aqui, vou pegar do 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os escribas. Opa, estou lendo 4, perdão. 5, 26. 25, aliás. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo:
expressamente vos ordenamos, não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu posso desobedecer à lei governamental? Quando ela vai contra a minha fé e a palavra de Deus. Porque cabe a cada um de nós obedecer em primeiro lugar ao Senhor. É só você olhar a igreja perseguida. Eles fazem várias coisas que são contra as leis do país, mas por conta da fé. Eles não fazem nada que vai contra a lei que ordena ali a prática de vida civil, mas contra a lei que vai para proibir o exercício da fé, aí sim eles não se sujeitam. É a única ocasião em que Deus permite que nós não nos sujeitemos às autoridades civis. Por isso que Jesus nos ensina aqui algo importante dentro dessa palavra que ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, Jesus não absolutiza o poder de Roma, mas ele não isenta de responsabilidade o povo do seu compromisso também para com Deus. Porque nós entendemos que ainda somos cidadãos de dois reinos: o reino dos céus e o reino que está aqui na terra. Nós devemos obediência tanto a um quanto ao outro. Então, mesmo que a pessoa que ocupa o ofício não seja digna de respeito, mas o ofício que ela ocupa deve ser respeitado. Sabe por quê? Foi Deus quem colocou ela ali. Ah, eu não concordo. Ele está ali porque Deus permitiu. Então nós vemos, irmãos, o profeta Jeremias, quando ele escreve uma carta para os exilados na Babilônia. Lembre-se, eles estavam ali fora da terra, sujeitos às leis da Babilônia, sujeito ali às ordenanças daquele local. Jeremias escreve uma carta dizendo o seguinte: olha, orem pela Babilônia, orem pelos governantes da Babilônia, para que vocês sejam prósperos nessa terra, para que Deus possa abençoá-los e assim vocês também sejam abençoados. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, também nos traz essa palavra. Em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. A resposta de Jesus mostra que é preciso dar a devida honra a quem merece pelos benefícios concedidos. Então Jesus está aqui qualificando a sua resposta ao declarar que o imperador deveria ser pago, ou seja, receber de volta aquilo que lhe pertencia. Quando ele mostra aquela moeda, ele diz: de quem é essa efígie? E essa inscrição é de César. Então devolva. Pague o imposto que é devido para ele. Dê a César o que é de César. Agora ele vai dizer: por que dê a Deus o que é de Deus? Lembra-se o que estava escrito na moeda? Tibério César, filho do divino, o sumo sacerdote. Jesus está dizendo: César deve receber a devida honra que é dele. Porém, a honra de se declarar filho não é dele. Isso ele não merece.
Portanto, vocês não devem se sujeitar a esse tipo de autoridade. Pague o que lhe é devido, mas não reconheça a divindade que ele diz ter. Irmãos, a honra divina que o imperador exigia de adoração, que somente Deus merece receber, deveria lhe ser recusada. É isso que Jesus está dizendo àqueles homens. Pague o imposto que lhe é devido, mas não reconheça ele como filho de Deus, porque ele não é. O Salmo 96 diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Quando um governo começa a exigir do seu povo aquilo que pertence a Deus, o povo não deve se sujeitar a isso. E nós sabemos de países que, infelizmente, os seus imperadores e os seus governantes se colocam como Deus. Jesus está enfatizando aqui o fato de que todo serviço, gratidão, glória devido a Deus deve ser rendido somente para Ele. Nada deve ser retido. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens era justamente o seguinte: dê a César aquilo que lhe pertence, mas reconheçam que o verdadeiro Filho de Deus está aqui diante de vocês. E é esses que vocês devem reconhecer como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Certamente que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O próprio Daniel, na sua oração, reconhece isso. E Deus é soberano até mesmo sobre o imperador. E sem dúvida, o imperador deveria ser respeitado e obedecido, mas sempre que a sua vontade não colidisse com a vontade de Deus. Irmão, se o Estado permanece dentro dos seus limites e faz as demandas que lhe são próprias, o indivíduo deve lealdade ao seu serviço. Mas nós temos que entender que, em última análise, tanto o indivíduo quanto o Estado, aqueles que estão governando, pertencem a Deus. Então a lealdade, em primeiro lugar, vai para quem? Para Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados diante de Nabucodonosor, quando ele havia construído uma estátua, e todas as vezes que a orquestra tocasse a música, as pessoas deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. Mas esses 3 homens não se ajoelharam. E eles foram levados diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse para eles o seguinte: olha, vocês têm a última oportunidade. Eu vou pedir para a orquestra tocar a música, e vocês devem se ajoelhar diante da minha estátua. Sabe o que esses homens responderam? Saiba o seguinte, ó rei: se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua, porque a nossa adoração é única e exclusiva para o nosso Deus. Só a Ele é devida a glória. Os líderes judeus estavam buscando a morte de Jesus, mas eles tinham que encontrar ali uma maneira de executá-lo sem incitar a ira do povo. Então o que eles fizeram? Criaram uma armadilha, fazendo uma pergunta maliciosa, tentando desacreditar Jesus publicamente e forçá-lo a tomar uma posição que pudesse ser usada contra ele. Nós vemos que hipocritamente eles começaram ali elogiando Jesus. Mas na realidade, eles estavam apenas manipulando a verdade a favor deles. Mas nós vimos que Jesus conhecia seus corações. Jesus conhecia a sua hipocrisia.
E deu uma resposta sábia que não evitou apenas o dilema, mas também expôs a verdade por trás das intenções que eles tinham. Jesus afirmou, irmãos, a importância de cumprir com as nossas obrigações civis, como, por exemplo, pagar impostos, mas ao mesmo tempo enfatizou a necessidade de dar a Deus a devida honra e adoração que só Ele merece. E por meio dessa resposta, Jesus mostrou que, como seguidores dele, devemos ser cidadãos exemplares, honrando tanto as autoridades civis quanto a Deus, mas sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus mostrou que os deveres em relação a Deus e a César, mesmo que distintos, eles não estão completamente separados, mas unidos e governados por um princípio superior, que é de fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos ser cidadãos exemplares, irmãos, que dá às autoridades a honra que elas merecem, mas no momento em que elas passarem a exigir de nós aquilo que só é devido a Deus, então eu estou desobrigado de me sujeitar a esse tipo de lei, mesmo sofrendo as consequências por isso, seja prisão, seja levado por algum lugar para trabalhos forçados ou até mesmo a morte. Eu tenho que manter a minha integridade diante da fé que eu tenho no meu Deus. Graças a Deus, nós ainda vivemos num país livre, mas existem muitos aí que estão mantendo-se firme, porque eles não se sujeitam a essas autoridades que querem tomar para si a prerrogativa e a honra que somente ele merece. E se algum dia o nosso país vier a se tornar como qualquer desses outros países, eu espero que você mantenha a sua integridade de fé, mesmo que você seja levado diante da morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que possamos manter a nossa integridade e fidelidade, sendo bons cidadãos do reino dessa terra, mas entendendo que nós somos cidadãos de um reino muito maior, que é o reino celestial. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Palavra, ó Deus, bendita, que vem de encontro ao nosso coração. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos mostra e revela a tua verdade. Ó Deus, esses inimigos tentaram pegar Jesus, armando para ele uma cilada, uma armadilha, com palavras sutis, aduladoras, mas que por trás estava ali, ó Deus, o veneno de uma cobra. Mas Jesus sabiamente utilizou-se dessa situação e dessa circunstância para ensinar-lhes o que realmente, ó Pai, devemos fazer. Sermos, ó Deus, cidadãos exemplares, obedecendo, ó Pai, as nossas autoridades, desde que, ó Pai, as ordens por eles estabelecidas não sejam conflituosas com a palavra que o Senhor tem nos dado. Porque aí, neste caso, nós permanecemos com a tua palavra e com a fé que o Senhor nos deu. Mesmo, ó Deus, que diante disso nós tenhamos de arcar com as consequências. Mas não devemos, ó Pai, nos sujeitar a qualquer outra autoridade que se coloque no lugar do Senhor, que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus é que nós oramos.
Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero passar aqui um rápido aviso. Não sei se o Rafael vai querer falar mais a respeito das 7 Kids. Lembrando, dia 14, nós temos aí o nosso I7 Kids. Irmãos, boa noite, tudo bem? No dia 14, nós temos aí esse evento chamado I7 Kids. O objetivo desse evento é mostrar o Evangelho para aquelas crianças, pais também que estejam aqui nesse dia. Nós temos um tema, é Jesus, meu grande amigo, e também nós, durante esse dia, estaremos apresentando para as crianças que estarão aqui e também para os pais delas o Evangelho através dessa história que o pastor mencionou aqui, né, de Daniel e os 3 amigos deles, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? No começo ali daquele cativeiro na Babilônia, esse não era o nome deles, né? O nome deles foi alterado. Diz aqui o texto pelo chefe dos eunucos. A Martinha estava me lembrando dessa história hoje e diz aqui a palavra de Deus que Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias ficou conhecido como Sadraque, Misael como Mesaque e Azarias Abidnego. E o interessante é que exatamente assim como Satanás trabalha desde o começo ali da queda dele, né? Ele corrompe, ele distorce a palavra de Deus. E nós queremos mostrar justamente isso para as pessoas que vão estar aqui com a gente no dia 14. É muito interessante a gente ver, por exemplo, aqui que Daniel teve seu nome alterado. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, e o nome dele foi alterado para Príncipe de Bel, né, equivalente a Baal, né? Misael quer dizer quem é como Deus, e o nome dele foi alterado para algo significando Deus da lua. Ananias significa Jeová é misericordioso, e o nome dele foi alterado para amigo do rei. E Azarias, Jeová é meu socorro, foi alterado para servo de Nego, que era um deus ídolo que representava Mercúrio. E é tão interessante a gente entender isso, né, quando a gente está tratando das coisas de Deus. E nós entendemos que amar as coisas do mundo é ser inimigo das coisas de Deus. E nós queremos justamente mostrar isso. Basicamente, o que nós vamos fazer no dia 14 é apresentar aquilo que nós já vivemos todos os dias. Então, que cada vez a gente possa entender isso, né? O pastor comentando sobre esse texto em Marcos, Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, senão toda a nossa vida, né? Nós fomos salvos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E agora nós já não servimos a nós mesmos, mas nós servimos a Ele. Então toda a nossa vida deve dar adoração ao nosso Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Então nós temos falado bastante sobre isso aqui. E nós queremos compartilhar com essas crianças, com esses adultos que vão estar aqui também. Então não é um evento evangelístico, né? Nós temos aprendido isso também, mas é um evento para se apresentar o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, né? Cristo morrendo em nosso lugar para que nós tenhamos vida, nós que estávamos mortos. Então, nós vamos estar aqui, nós temos já algumas pessoas que se comprometeram em ajudar, e nós precisamos de bastante ajuda, porque nós estaremos aqui das 10 às 16, e é como eu comentei aqui, é um dia comum como qualquer outro dia na vida de um cristão, né? Mas nós vamos ter o prazer de estar aqui com uma maior quantidade de pessoas que não conhecem a Deus. Então a ideia é que nós possamos estar juntos aqui, trabalhando juntos. Tem bastante coisa para se fazer, né?
é uma coisa, é um momento de alegria a gente perceber essas crianças, adultos aqui que não conhecem a palavra de Deus e a gente poder conversar com eles sobre isso. Então, nós temos amanhã, segunda-feira, uma primeira reunião aqui na igreja. Aqueles que ainda não deram seu nome para poder ajudar, tem bastante coisa para fazer, como eu falei para vocês. E você não precisa ser especialista na palavra de Deus se é assim que você tem pensado a vida cristã. Nós temos trabalhado realmente o oposto disso. Nós devemos dar aquilo que nós recebemos. E tantas vezes Deus já nos deu coisas ali que têm nos ajudado a viver uma vida nova, né? E às vezes coisas simples. E essas coisas simples nós já estamos com certeza preparados para entregar para outras pessoas também. E nós precisamos entender isso. E essas pessoas vão estar aqui com certeza com sede, né, de ouvir uma vida diferente, uma vida que anda na contramão do que o mundo oferece. Nós vamos estar aqui ensinando realmente isso para as crianças, para os adultos. Não amem o mundo, e nem o que há no mundo. Porque essa amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se você ainda não deu o seu nome, você pode conversar com a gente. Mas na segunda-feira, amanhã, às 7h30 da noite, nós estaremos aqui. Vamos tentar fazer algo breve, né? Mas nós vamos estar juntos aqui nessa segunda-feira e na próxima segunda-feira para distribuir essas responsabilidades, para ver como que cada um pode ajudar, fazer algumas cotações, fazer algumas encomendas. Obviamente que nós precisamos também de alguns recursos, de coisas que às vezes a gente tem em casa, que a gente pode trazer para cá. Vamos precisar, por exemplo, a ideia é colocar alguns brinquedos daqueles infláveis aqui para as crianças. Então, precisamos comprar suporte para galão de água também. Às vezes o pessoal até tem, pode emprestar, ou senão nós vamos precisar comprar e nós vamos precisar de algum tipo de recurso financeiro para fazer isso também. Então, como você puder contribuir para esse trabalho, para que esse trabalho seja feito e que realmente você faça aquilo que Deus colocou no seu coração, não de maneira forçada, mas com alegria. E que Deus abençoe cada um de vocês. Essa semana também nós temos os grupos que nós estamos reunindo na quarta-feira e na quinta-feira. Essa semana nós estamos tratando do assunto de como a nova identidade em Cristo restaura os nossos relacionamentos. E essa semana nós vamos falar especificamente sobre o ser solteiro, né? Então vai ser muito interessante, né? Mas é interessante não só para o solteiro, ele é interessante para o casado também. Porque nós já vimos que todos nós somos chamados a viver em comunidade. O pastor abriu o culto falando sobre isso hoje. E aquele que é solteiro, ele vive em comunidade com aqueles que são casados também. E vice-versa, né? Então, para aqueles que são casados também, principalmente aqueles que são casados e estão recebendo essa informação tão valiosa de que nós precisamos ensinar outras pessoas a obedecer a Cristo. Então você vai estar preparado, né, para trabalhar com solteiros com casados, e você está convidado para participar com a gente num desses grupos, na quarta-feira ou na quinta-feira. Amém? Obrigado. Obrigado, Rafael. E se você quiser obter mais informações a respeito dos nossos GDCs, é só me procurar o presbítero Rafael, o irmão Pedro também. E aí a gente pode estar passando isso para vocês. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por este culto, ó Pai. Somos gratos ao Senhor pelo tempo, ó Deus, que nós podemos ter aqui em louvor e adoração, ó Deus, ao teu santo nome. Gratos pelo manifestar, ó Pai, da tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E gratos, ó Deus, pela tua palavra ministrada, ó Deus, ao nosso coração. Que tenhamos uma semana, ó Pai, abençoada, ó Deus, na tua presença. Sempre, ó Deus, sendo direcionados pelo teu Espírito Santo, agindo com sabedoria, com discernimento, Pai, diante das decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia,
de maneira, ó Pai, que o Senhor seja honrado, ó Pai, em toda e qualquer circunstância, ó Pai, em nossas vidas e através das nossas vidas. Nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos dando também uma boa noite de descanso. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle. Obrigado por aqueles que estiveram aí nos visitando. Sintam-se bem-vindos em nosso meio e abraçados por cada um de nós também.